Olá, tudo bem? Olha, como você pode ver hoje, eu estou num lugar maravilhoso. Eu estou na natureza, por isso que eu coloquei esse Sharp na minha cabeça, porque simplesmente esse vento que você vai ouvir aí também, ele enlouquece completamente o meu cabelo e eu não quero ficar assim, entendeu? Então eu falei, hoje eu vou deixar bem organizadinha a minha cabeça. E antes de começar a trazer um pensamento para mim, para você, eu quero te mostrar, olha, tá vendo que bacana, ó? Meu último livro, ó. Ele é a minha biografia de fé. Ele está à venda lá no Clube de Autores, no site clubedeautores.com.br. Dá essa força para mim, hein? Eu quero que você me diga o que você achou, tá certo? Depois que você ler esse livro aí, você indica, dá de presente para alguém e deixa um comentário aí o que você achou. Ele não é muito grosso, tá vendo? Dá para você tirar um tempo aí para ler, tá certo? E sabe o que eu quero conversar com você hoje? Eu quero conversar com você hoje a respeito de talento. É. Você já se perguntou assim, qual é o seu talento? Ou então eu pergunto para você uma pergunta subjetiva, porque não tem como você me responder, mas se quiser deixar aí no comentário, pode deixar, né? Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Eu pensei, qual é o meu talento? Nós sempre temos talentos, né? E os nossos talentos, eu fiz uma anotação sobre os talentos aqui que eu achei interessante, ó. Geralmente o nosso talento é algo que fazemos muito bem e com prazer. Se você ainda não descobriu o seu talento, você tem que observar mais, porque o nosso talento ele é assim. A gente faz muito com muita facilidade e ele nos dá prazer, ele não é uma carga pesada para se levar, entendeu? E geralmente quando a gente faz, muitas pessoas elogiam, entende? Olha para essa natureza de Deus. Olha o lugar que eu vim trazer o pensamento hoje. Eu fiz questão de estar aqui no meio da natureza porque é simplesmente perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Os animais, as plantas, o próprio homem é perfeito, é que ele se perdeu, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: os nossos talentos, eles são preciosos, porque às vezes nós usamos esses talentos da gente, para quê? Para ganhar dinheiro, e às vezes nós conseguimos beneficiar outras pessoas com esse talento, né? Na presença de Deus, às vezes nós conseguimos transformar esses talentos em dons. É algo assim impressionante. E nós geralmente desfrutamos disso daí quando a gente está muito na presença dele. Você já parou para perguntar qual era o talento de Jesus? Já parou para pensar nisso? Sim, porque se ele era o filho de Deus, mas qual era o talento dele? Ele também tinha um talento. Não é só você que tem um talento, não sou só eu que tenho um talento, entendeu? Eu creio que todo mundo tem um talento. Só não sabe como desenvolver ele 100% de uma maneira tal que possa até ganhar um dinheiro, mas às vezes você consegue desenvolver para trazer alegria, bem-estar para as pessoas. E eu creio que quando você traz alegria e bem-estar para os outros, você também está trazendo para você. É impossível você fazer o bem para o outro e deixar você de lado, entendeu? E o que Jesus fez? O que Jesus tinha de talento? O talento de Jesus era assim, fabuloso. Mas antes de falar do talento de Jesus, eu vou dizer uma coisa para você. Se você não parou ainda para ver qual é o seu talento e desenvolver esse talento, você está cometendo uma violação contra você e contra o seu próximo. Porque às vezes você sabe fazer coisas que outra pessoa não sabe fazer e você pode, com isso, se sentir bem, você não fazendo. Você está fazendo uma violação contra você e você não desenvolvendo, você está fazendo uma violação contra as pessoas da sua família, as pessoas que estão ao seu redor, porque você também poderia praticar esse bem. Então pense muito nisso quando você acha que não tem talento nenhum. Você está completamente enganado com relação a isso.
certo? Vamos falar sobre os talentos de Jesus. Jesus, a Bíblia nos mostra 2 talentos fortíssimos e que são a mensagem central da Bíblia. O primeiro talento de Jesus foi apaziguar Deus com os homens. Porque o homem tá tão... Olha, você veja como a história se repete, hein? Eu vou dar uma descrição e talvez você vai entender que até nos dias de hoje estão assim. Naquela época, o homem estava tão afastado de Deus, estava só interessado em dinheiro, estava só interessado em conquista de terras, estava pecando tanto em nome dos seus favorecimentos, estava pecando em nome dos seus desejos, que ele já não tinha mais comunhão com Deus. Então ele estava completamente separado de Deus. Ele tinha se entregue, o homem, completamente aos pecados e aos desejos da carne, certo? Então, quando Jesus veio, ele teve o talento de quebrar essa barreira do pecado e trazer comunhão entre os homens e Deus, apaziguar esse amor, certo? E aonde que a gente vê isso na Bíblia? Vamos lá no livro de Colossenses, Colossenses 1, versículo 19 a 20. Quer ver? Vamos lá, eu tenho que segurar os papéis aqui, as folhas, porque tudo voa, né? Deixa eu trazer a Bíblia para perto de mim. Tem vários locais, eu separei apenas um local, tá? Para falar para você, para ler com você, para meditar com você. Tá aqui, Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Nossa, mas tudo, é tudo. Essa reconciliação, ela foi completa. O talento de Deus, o talento de Jesus foi tão profundo que a reconciliação dele foi lá onde houve a quebra. Aonde houve a quebra? Lá no Jardim do Éden. Quando Deus falou assim para Adão, que porque pecastes, eu farei inimizade entre você. E o que ele colocou? Maldição na natureza. Ele colocou dor no parto da mulher, que o homem teria que trabalhar e ganhar o seu sustento a partir do suor. Toda a natureza estava amaldiçoada, certo? Então, quando Jesus veio, a obra dele de reconciliação, ela foi completa. Foi reconciliar tudo através do sangue, certo? Através do sangue de Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa. Veio trazendo a paz. E até hoje o homem não entende isso. O homem busca a paz em outros lugares. Ele busca a paz através de outras crenças. E Jesus não é uma crença. Jesus foi uma pessoa que veio e falou de outra pessoa, que é Deus, e ele veio pelo Espírito Santo em Maria, que é outra pessoa. Olha só. E com isso ele veio com esse talento. O talento dele não era só marcenaria, o talento dele foi espiritual. Quando você tem um talento que você desenvolve, você tem no espírito e desenvolve na carne, você abençoa todo mundo. E foi o que Jesus fez. O segundo talento forte que Jesus fez, que ele veio trazendo e desenvolvendo, foi a salvação. Foi a salvação. A verdadeira missão dele foi a salvação das almas. Entendeu? A paz com Deus foi uma situação que também só veio através do sangue. E a salvação, que também foi através do sangue, certo? Jesus também derramou para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Quem não crê, não tem a salvação. Quem não crê, não consegue ter uma posição de comunhão com Deus. Viu como a crença dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração é algo poderoso? Se a gente crê, a gente muda a forma de pensar, muda a forma de andar, muda a forma de agir, começa a prestar mais atenção nas coisas, e aí a gente começa a receber a bênção desses talentos de Jesus
que a gente começa a ter a paz com Deus, graças ao talento de Jesus, e a gente começa a receber a salvação para quando a gente simplesmente sair dessa terra, a gente adquirir essa salvação, tomar posse dela, que é algo muito importante. Parar de se preocupar única e exclusivamente com conquistas da terra, única e exclusivamente com batalhas na terra, mas se preocupar um pouco em garantir aquilo que nós temos para uma eternidade, porque o nosso espírito é eterno, ele não vai se acabar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aonde fala isso? Nós vamos lá no livro de Lucas, na verdade é no Evangelho escrito, perdão, escrito por Lucas, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Vamos lá, ó. Lucas, agora eu vou procurar com você, ó. Lucas, tem que ter paciência para folhear a Bíblia. 19, ia folhear a Bíblia e é tão fininha a folha, né? E aí que esse vento maravilhoso, ele quer fugir com a Bíblia. Aqui, ó, vamos lá. Lucas 19, estamos chegando, está aqui. Lucas 19, 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem quer dizer Jesus, certo? Porque ele nasceu de Maria. Maria era, de uma maneira genérica, um ser humano, certo? O homem que ele diz aqui é maneira genérica. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Atos 4, versículo 12. Eu vou deixar essas referências escritas aí embaixo, tá bom? Para você depois poder ler, meditar nessas coisas, tudo que eu tô lendo aqui com você, como eu sempre costumo fazer, tá certo? Ó, 4. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É impossível não se apaixonar por ela. 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, esse talento que Jesus desenvolveu pertence a ele, não pertence a santo isso, santo aquilo outro, a Lucas, a Marcos, ao apóstolo Paulo, não pertence a ninguém, a Moisés, não pertence a nada, a mim, a você, não. Esse talento era dele, entendeu? Esse talento pertenceu a Jesus, que foi trazer a salvação. Então foi algo poderoso, porque ele utilizou o talento dele, não em benefício próprio, porque olha só, ele foi para a cruz numa morte selvagem, morreu por todos nós. O seu sangue nos libertou. Ele não fez isso por ele, porque se ele tivesse que escolher por ele, ele não iria. Você iria para a cruz? Morrer numa morte humilhante, estrondosa? Claro que não. Ainda que fosse para você, entendeu? Mas ele foi pelos outros. É o que eu falei, procure o seu talento, porque o seu talento, ele beneficia a você e a outras pessoas. Se você é uma excelente cozinheira, uma cozinheira de mão cheia, você não está cozinhando apenas para você, mas você está cozinhando para outras pessoas que estão perto de você. Entendeu agora? Você é uma costureira de mão cheia. Você está usando o seu talento para você. Ou seja, você ganha dinheiro com o seu talento. Mas aí você costura para os seus filhos, para o seu marido, para as suas tias, para a pessoa da sua família, por gentilezas. Às vezes você costura para uma pessoa que é muito pobre. Às vezes você ajuda dando aula de costura. Ou seja, você usa os seus talentos para outras pessoas. E mesmo aquela pessoa que te procura para pagar pela costura, ela não está jogando dinheiro fora, entendeu? Porque tem gente que costura
e leva o tecido para a costureira corta errado e a pessoa perde a costura, perde o tecido, perde o dinheiro. Isso não é ter talento. Então, isso é uma loucura. Mas quando você pega o tecido, corta bonitinho o molde e faz aquela roupa bonitinha, você usou o seu talento para abençoar outra pessoa. Ela pagou pelo seu trabalho, mas ela saiu abençoada, porque ela vai usar aquela roupa e a roupa está impecavelmente bonita. Então entenda isso nos dons que Jesus fez. Jesus, quando ele fez a obra na cruz, ele fez ela perfeita e ponto final, ela foi definitiva. E foi para ele o talento que ele desenvolveu e para todo mundo. Vou repetir de novo esse versículo de Lucas, ó. De Lucas 19:10, ó. Ah, não, eu estou em Atos. É verdade, em Atos. Atos 4:12, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É uma obra completa. Completa. Foi o talento de Jesus que Deus usou para nos alcançar. Sabia disso? Foi o talento de Jesus. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que acontece? Jesus entregou o talento dele para toda a humanidade, advindo do amor de Deus para com a humanidade. Então, quando você não quer saber de Deus, quando você se recusa a compartilhar esse vídeo com quem precisa entender isso, quando você se recusa a seguir os caminhos de Jesus, você se recusa a receber o amor de Deus. Você se recusa a aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Coloca isso na sua cabeça. Você pega o talento de Jesus e pica. Procura o seu talento. O seu talento pode ser precioso demais. Se dê o valor. O seu talento pode ajudar muitas vidas. Olha bem, uns chamam de chamado de Deus. Eu falo de talento. Observe o seu talento. Observe o seu talento que você vai encontrar Deus nele. E quando você encontrar Deus nele, você vai entender que é um chamado também. E você vai fazer. Você vai fazer com muito amor e muito carinho. Tá certo? Se você curtiu esse vídeo, curte aí embaixo, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo para quem você acha que é tão importante, tá? E não esquece, olha, não esquece de comprar o meu livro, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.